Oiê, como que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Hoje vou fazer mais uma leitura de livro desse aqui, Maria. Já tem outros vídeos gravados no canal. Se você for membro, já tem o livro completo, tá? Porque quando eu solto o primeiro capítulo, a primeira leitura de livro, já tá ele completinho lido lá para membros, tá bom? Aí vocês vão na página principal membros, tá tudo lá. Antes eu tava falando que tava na comunidade, que era lá que a gente soltava, mas não. Vocês vão no... Tem duas maneiras, tem na playlist completa, né? Aí você vai lá ver a capa do livro, playlist, tá completinho. E também tem podcast. Estou aqui no meu quartinho de bagunça, que não tá mais bagunçado, que eu consegui arrumar ele inteirinho. Agora eu tô pintando as paredes. Então, sim, a bagunça, o que vocês estão vendo aí atrás é uma bagunça arrumada. Minha franja hoje está pro outro lado. Meu cabelo sempre um foie, infelizmente. Eu tenho dermatologista amanhã cedo. E eu vou conversar com ela e ver três coisas. Um problema mais íntimo, né? Não é nada de grave, mas eu quero conversar com ela sobre isso. E meu cabelo ressecado demais. E ver se eu posso fazer algum exame, que o que acontece? A última vez que eu pintei o meu cabelo, e de lá pra cá tem acontecido isso, tá assim um desconforto aqui na nuca. Então, assim, como se tivesse machucado. E eu só fiz retoque de raiz, eu uso a mesma tinta há muito tempo. E agora eu tô com medo de pintar o cabelo, ó. Ó como que ele tá, ó, todo desbotado. E eu ia fazer progressivo e nem vou fazer porque eu não sei o que tá acontecendo, entendeu? Eu tenho medo de machucar. Tenho medo de... Sabe como se tivesse uma ferida? Tá desse jeito. Tá bem melhor, mas toda vez que eu vou lavar o cabelo, com shampoo, condicionador, eu sinto esse desconforto bem aqui dentro, ó. Então me deu um medinho aí. Antes de começar a leitura de livro, se inscreva, deixe seu like, ajuda bastante no crescimento do canal. Compartilhe este vídeo também. Se você sabe de algum amigo aí que gosta de leitura de livros, chama ele aqui pro canal. Pede para ele se inscrever também. Eu tenho Instagram, redes sociais que eu mais uso. Instagram e o Pinterest. YouTube e TikTok, tudo blog da Fá, tá? Tem o Facebook, gente, o meu Facebook tá esquecido lá, não sei nem como tá mais. Faz muito tempo que eu não mexo. Outro dia eu entrei, tava lá mais de 1.000 pessoas querendo entrar num grupo de panelas de pressão elétrica, que inclusive a minha faz muito tempo que eu não uso, porque quebrou uma peça, fiquei de mandar arrumar e por fim tá lá. Tá guardado, tá lá inclusive lá em cima, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aquele saco de lixo preto aqui no canto, ó. Oi, tô do lado errado. Tô mostrando o lado, olha lá, ó. Tá vendo? O saco de lixo aqui, ó. A minha panela de pressão elétrica tá ali. Ué, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Minha irmã mandando mensagem. Eu pensei que ela queria mostrar uma outra coisa, mas... E vai ficar essa luz na minha cara que não estava? Que saco. Mas eu não vou atender ela agora, não. Vamos fazer assim, ó. Eita, essa luz não tava na minha cara. É que eu tô empurrando o celular muito pra lá. Tava na minha cara? Não, ela não estava na minha cara. Que saco, peraí. Bom, estamos aqui. Põe um fone de ouvido, vai me escutando, vai fazendo as coisas de casa, vai ajeitando tudo aí. Vai fazer essas coisas, que eu ouvi deitado na cama também, não tem problema. Bora lá, capítulo 2, o inferno de cada um. Você sabe que eu tava assistindo um vídeo da Drag Box, que eles foram com a Tatá levou, acho que a mãe e a irmã, pra Aparecida do Norte. E ele vai filmando, ele vai mostrando as coisas, ele falou da Santa, tudo. Aí eu falei, caramba, pra chegar a Santa, ali onde ela está, ela já passou por cada uma, aquela Santa de barro. E assistam o livro Aparecida, que eu já tenho aqui gravado aqui no canal, e é bem interessante, fala muito de história aquele livro, é bem interessante mesmo. Aqui eles estão falando muito de Maria, né? Mas o que tá escrito Aparecida lá é bem interessante também. Aí você vai vendo ele mostrando as coisas, vai lembrando da leitura do livro, bem legal. O inferno de cada um. Agora que o rico José de Ari
Mateia conseguiu permissão de Pôncio Pilatos para retirar o corpo do mestre do alto da cruz, Jesus terá um enterro digno, com os devidos óleos e preces, com um lençol branco para envolvê-lo e deixá-lo num jardim onde, não faz muito tempo, um túmulo foi talhado na rocha, não muito distante do Monte Calvário. Vou pegar água, peraí. A sexta-feira terrível está quase terminando. Maria e os discípulos terão, enfim, algum descanso. Mas ainda há muito o que fazer antes que se dê por encerrada aquela caminhada que, de tão sofrida, será batizada de Via Dolorosa e será uma das cenas mais retratadas da história humana. Eu tô assim, ofegante também. Eu engordei muito. Eu tô há 15 dias de férias. Eu engordei bastante, comi muito. Mas já vou tomar providência. Resolver isso, eu não posso não. Ficar do jeito que eu tô, não. Aliás, ali mesmo onde Maria está agora, no dia em que se construir uma igreja, haverá também muitas pinturas e um grande mosaico contando o que aquelas mulheres e aqueles homens estão prestes a viver. No mosaico, na entrada da basílica, que chamarão de Santo Sepulcro, Maria aparecerá abraçada ao corpo do filho enquanto os discípulos retiram Jesus da cruz. Na cena seguinte, a mãe estará ainda mais próxima, com o rosto encostado ao do filho, que está morto sobre um pano de linho branco, colocado em cima de uma pedra. Ao lado, 3 companheiros e 5 mulheres serão vistos chorando a morte de Jesus. Gente, eu vim fazer leitura, a gata deitou, agora é o cachorro. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, peraí. Não sei nem onde eu parei. Vou voltar aqui um pouquinho que eu me perdi. Perdão. Ao lado, 3 companheiros e 5 mulheres serão vistos chorando a morte de Jesus. Por fim, na terceira cena, como se jamais houvesse deixado de acompanhar o corpo do filho, Maria estará segurando o rosto e os cabelos de Jesus, agora envolvido no pano, no momento em que ele é carregado para dentro da gruta, que será o seu túmulo. Como inúmeras pinturas que serão feitas ao longo dos 2 milênios, que se seguirão a estes dias inesquecíveis, o mosaico belíssimo e comovente se sustentará sobre a linha tênue em que história e imaginação se confundem, e não poderá ser comprovado nem mesmo pelo que será registrado nas escrituras, pois nenhum dos evangelhos revelará onde está Maria durante a limpeza do corpo ou na hora do enterro do filho. Talvez Maria tenha se afastado e chore distante, sozinha em sua dor de mãe inconsolável. Talvez tenha, de fato, acompanhado cada segundo da despedida do filho, como sugerem o mosaico e tantas outras obras de arte. Mas sobre isso não existem provas, nem mesmo os escritos proibidos pela Igreja dirão algo relevante a respeito desse momento. Se registrará isso sim, que as mulheres que acompanhavam Maria continuem em frente à gruta, pelo que anotará o Evangelho de Marcos. Apenas Maria Madalena e uma outra Maria assistem ao momento em que os discípulos rolam a pedra para tampar o sepulcro no fim da sexta-feira, e o Evangelho de João, o único a falar da presença de Maria diante da cruz, não fará nenhuma referência a ela a partir do momento em que José de Arimateia consegue o aval dos romanos para enterrar o mestre. Fato indiscutível, no entanto, é que, depois de ver o filho sofrer como se pode imaginar que nenhum homem tivesse sofrido antes, depois de ver o sangue do seu sangue escorrer pelas ruas, até sair pelos portões da cidade santa e chegar à montanha, Maria não precisará de nenhuma escritura para lhe explicar o significado da palavra inferno. E para relembrar tamanho sofrimento, os seguidores de Jesus ainda irão encontrar inúmeras maneiras carinhosas de se referir ao sofrimento de Maria, seja como Nossa Senhora das Dores, das Angústias, da solidão, das lágrimas, do pranto, ou de tudo mais que possa uma mãe sentir e expressar ao ver o filho ser tratado daquela maneira. Se existe inferno, portanto, é o que Maria vive agora na própria pele. Jesus, porém, depois do inferno humano a que os romanos o submeteram, precisará encarar ainda o inferno das almas, que é uma questão de ordem, um acerto de contas
que ele tem a obrigação de fazer, ou pelo menos era o que diziam. Depois de abandonar a forma humana, o Espírito de Jesus precisaria enfrentar o diabo para resolver questões pendentes, desde que Deus, extremamente irritado com as maldades que via na terra, reservou a Noé, a família dele e alguns animais o direito de entrar numa arca para escapar do dilúvio, mandando todos os demais literalmente para o inferno. Começou-se a falar nisso ainda nos primeiros anos do cristianismo, e foram os próprios apóstolos que divulgaram a ideia de que no sábado Jesus descendite ad inferos para o tal acerto de contas. Na primeira epístola de Pedro, há um trecho sobre a ressurreição, no qual se lê que Jesus morreu pelos pecados dos homens e que seu espírito foi também pregar aos espíritos em prisão, o que não se entende como outra coisa senão uma descida ao inferno para converter os que foram incrédulos outrora nos dias de Noé. Conforme o apóstolo lembra em sua carta, Deus salvou do dilúvio apenas 8 pessoas, e conforme Pedro e os outros apóstolos explicarão pelas próximas décadas, ao morrer na cruz e descer ao inferno em espírito, Jesus salvou do pecado a humanidade inteira, que precisará apenas do batismo em água para reafirmar seu compromisso solene da boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Será dito para quem quiser ouvir, e pelos próximos 300 anos, que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno e ressuscitou ao terceiro dia. O Credo dos Apóstolos foi um dos primeiros textos usados pelos cristãos para resumir e afirmar a fé publicamente. Em algumas traduções do Credo, como aquela que é usada no Catecismo da Igreja Católica, a palavra inferno será substituída por expressões mais brandas, mas o sentido será praticamente o mesmo. Desceu à mansão dos mortos. Dirão aos cristãos do nosso tempo. Ainda que em suas aparições depois da ressurreição, conforme relatado pelos evangelhos, Jesus jamais tenha usado de palavra alguma para se referir a esse suposto encontro com o diabo. Nesse dia, supostamente decisivo para a história de quem via o mundo como uma divisão entre bons e maus, luz e trevas, céu e inferno. Assim mesmo, a ideia se desenvolveu, ganhou ares de fábula, quase uma trama cinematográfica e gerou discórdia. A poderosa palavra, o verdadeiro homem, nos redimiu com seu próprio sangue, se entregou como forma de pagamento em resgate daqueles que estavam aprisionados. Escreveu o bispo Irineu, um dos primeiros sacerdotes teóricos do cristianismo, com a autoridade de quem foi seguidor de uns dos seguidores do apóstolo João. Outros disseram até mais que Deus quisera que seu filho fosse como um anzol escondido detrás da carne humana para enganar o diabo, e que, no momento em que o diabo engoliu o corpo de Jesus, os portões do inferno explodiram, livrando os pecadores de suas culpas e assim libertando a humanidade inteira do pecado. Era o que diziam, e diziam com muita veemência até o ano de 325 d.C., quando logo no primeiro grande encontro de bispos cristãos no Concílio de Nicéia, a descida ao inferno foi riscada do texto oficial e deixou de ser uma explicação satisfatória para a ausência de acontecimentos no sábado que se seguiu à crucificação. A ideia de que Deus teria pago o resgate ao diabo, essa então foi condenada com raiva e revolta. Pensamento monstruoso, gritou em Constantinopla o arcebispo Gregório de Nazianzo, indignado com o que se repetia em muitas missas, e que apesar do escândalo continuaria sendo repetido anos mais tarde por Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, e até mesmo pelo Papa Leão I. Com o passar dos séculos, a descida ao inferno saiu do imaginário popular e aquele sábado de Páscoa, também conhecido como Sábado de Aleluia, Sábado Negro ou Sábado Glorioso, passou a ser lembrado como um dia silencioso, quando se celebram as poucas horas em que Jesus ficou dentro do túmulo, horas de expectativa em Jerusalém. E a nós, tanto tempo depois, curiosos para saber como Maria vai se recuperar do seu inferno particular,
cabe apenas a paciência de esperar pelo fim do Shabat, quando os judeus em geral não trabalham e rezam ainda mais, quando os mortos não são enterrados, quando se pede silêncio e qualquer excesso é proibido, e principalmente quando os 4 evangelistas e suas testemunhas parecem ter ficado alheios ao mundo. Difícil, né? Tem que prestar muita atenção. Pois tudo o que se escreveu sobre o dia seguinte à morte de Jesus foi que Pilatos mandou colocar um guarda à porta do túmulo, atendendo ao pedido dos sacerdotes que temiam que alguém fosse roubar o corpo, a fim de inventar que se havia cumprido a prometida ressurreição. Antes mesmo de amanhecer o domingo, no entanto, estamos de volta ao jardim que vimos pela última vez na noite de sexta-feira. Maria Madalena foi a primeira a chegar junto com outra Maria, que não é a que esperamos. Conta-se que a terra tremeu no momento em que as mulheres se aproximaram do túmulo, mas não por causa delas. Foi um anjo que desceu do céu, fez rolar a pedra que lacrava o túmulo e se sentou sobre ela. Não tenham medo. Teriam sido as palavras do anjo ao explicar que aquele que as mulheres procuravam não estava mais no sepulcro. Ele não está aqui, pois ressuscitou, conforme havia dito. Prosseguiu o anjo, convidando Maria Madalena e a outra mulher a entrarem e verem com os próprios olhos o túmulo vazio. Ninguém sabe, mais uma vez, onde está a mãe de Jesus. Será que houve algum erro na transcrição dos textos sagrados? Por que Maria teria deixado de acompanhar as outras mulheres em um momento tão importante? Não sabemos. Segundo o Evangelho de Lucas, depois da visita do anjo, longe dali, Jesus apareceu a 2 discípulos desconhecidos. Segundo Mateus, a primeira aparição foi às mesmas 2 mulheres que testemunharam o vazio do sepulcro. Segundo Marcos e João, ele apareceu primeiro a Maria Madalena, quando ela estava sozinha. E por fim, os 4 evangelhos concordaram que mais tarde Jesus aparecerá em carne e osso diante dos apóstolos, que depois da morte do traidor Judas Iscariotes, serão apenas 11, entre os quais, apesar do privilégio de ser a primeira testemunha a revê-lo, Maria Madalena não será jamais incluída. De fato, são apenas esses 4 os textos que merecerão ser consultados sobre os detalhes da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Será possível afirmar que, a menos que o encontro tenha ficado em segredo, Jesus não apareceu ressuscitado diante da mãe. Maria, a intercessora, aquela que pediu a Jesus que transformasse água em vinho no casamento de Caná, morrerá sem jamais ter visto diante dela o filho ressuscitado. Nossa, morreu nova. Sem testemunhar seu maior milagre, aquele que será entendido como prova irrefutável de que o menino que nasce no seu ventre é o Filho de Deus. Nossa, que triste. É coisas da vida, né, gente? Capítulo 3. Os últimos passos de Maria. 40 dias depois de reaparecer em carne e osso, depois de ter se levantado do túmulo onde ficou morto por não mais do que 30 ou 40 horas, o filho de Maria estabeleceu aos apóstolos a missão de espalhar sua mensagem por onde quer que existisse um ser humano. Sereis minhas testemunhas até os confins da terra, lhes disse. Antes de se despedir definitivamente de sua vida carnal, Jesus delegou a missão de divulgar sua mensagem a Mateus, Pedro, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Simão, Tiago, aquele a quem os contemporâneos se referiram como seu irmão, um outro Tiago e ainda um Judas que não era o traidor, pois esse estava morto havia semanas, por suicídio ou, como se dirá em breve, por causa de uma queda terrível, derramando-se todas as suas entranhas. Depois de lhes dizer as palavras que serão interpretadas como uma ordem definitiva para que fundassem igrejas, pelo que se diz, Jesus subiu aos céus e desapareceu atrás de uma nuvem. Maria, no entanto, não estava nesse último encontro. Pelo menos ninguém se lembrou de contar. Mas será mesmo que não notariam um reencontro de seu filho depois de tanto sofrimento? Não temos notícias suas desde que Jesus foi crucificado. Meu Deus! Depois de ver o Mestre subir aos céus na reunião derradeira no Monte das Oliveiras, os 11 apóstolos decidiram voltar ao segundo andar da casa de Jerusalém, onde haviam comido juntos pela última vez, no lugar em que os cristãos
No lugar que os cristãos um dia chamarão de cenáculo, Maria finalmente reaparece. Está reunida com os apóstolos e mais alguns discípulos de seu filho. E apesar do clima de terror que assombra tudo o que está relacionado àquela crucificação, Maria, como se descobre agora, não foi atrás de refúgio e segurança em sua casa na Galileia. Não se sabe de fato se ela acompanhou o apóstolo João em suas andanças, como o evangelho atribuído ao mesmo João afirmará ter sido o desejo de Jesus. O que se pode dizer é que ela está ali, mais uma vez rezando, acompanhada de algumas mulheres e daqueles a quem o autor dos Atos dos Apóstolos se referirá como seus irmãos. Antes que os discípulos começassem a pregar pelo mundo, Jesus lhe havia pedido que ficassem em Jerusalém, aguardando o momento em que seriam batizados pelo Espírito Santo, pois só depois disso teriam poder e força espiritual suficientes para converter o mundo. Os apóstolos esperam, ainda sem saber por quanto tempo, pois Jesus não explicou como nem quando esse novo batismo vai acontecer. Mas, enquanto o Espírito Santo não desce sobre eles, ali mesmo, nos arredores do templo, que se lhes tornou muito mais perigoso do que sagrado, os seguidores de Jesus constroem os primeiros pilares de suas igrejas, mesmo que, como judeus, que ainda são, os chamem de sinagogas. Não será possível saber onde Maria está em cada um dos acontecimentos importantíssimos que se seguirão, mas acredita-se ela testemunhará muito deles. Ainda assim, registra-se aqui o fato inegável, consequência principalmente dos tempos machistas, de então, assim como Maria Madalena jamais será aceita como apóstola. A presença da mãe de muitas vezes deixará de ser registrada. A devida importância só será dada muitos anos depois de sua morte, quando Maria for conhecida como Nossa Senhora, a portadora de Deus, ou como dirão ainda mais tarde, e certamente com mais carinho, a Mãe de Deus. Assume-se, no entanto, que Maria estava por perto quando Pedro liderou a reunião em que Matias foi escolhido para substituir o Judas traidor. Ela estaria próxima também quando se diz que o apóstolo-chefe fez um homem andar pela primeira vez, ressuscitou uma mulher... Não, peraí. Eu lendo aqui, parei e pensei em outra coisa, peraí. Assume-se, no entanto, que Maria estava por perto quando Pedro liderou a reunião em que Matias foi escolhido para substituir o Judas traidor. Ela estaria próxima também quando se diz que o apóstolo-chefe fez um homem andar pela primeira vez, ressuscitou uma mulher, discursou para multidões e começou a receber doações enormes de pessoas que vendiam suas casas e o que mais tivessem para entregar aos apóstolos e segui-los. Foi nesse tempo também que Pedro amaldiçoou um casal que vendeu sua propriedade e doou apenas uma parte do valor recebido. Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do preço do terreno. Ananias caiu morto. Eis a porta, os pés dos que sepultaram teu marido. Continuou Pedro, eles levaram também a ti. Safira caiu morta. Maria tinha menos de 50 anos quando o mundo começou a mudar, e é provável que tenha sido testemunha desse momento em que os seguidores do Filho começaram a criar uma nova comunidade, que mais tarde será também uma nova religião. Foi nos anos em que se seguiu a morte de Jesus que Pedro começou a expandir as fronteiras do judaísmo, querendo que a nova mensagem fosse conhecida até porque não seguia a lei judaica. Na casa de um romano, Pedro viu o céu aberto e um objeto que descia, semelhante a um grande lençol, baixando a terra pelas quatro pontas, onde havia todas as aves, répteis e animais. De quatro patas, inclusive, concluiu-se o porco que os judeus não comiam e não comem até o nosso tempo. Uma voz que veio do céu deu ordens para que Pedro comesse de tudo. Mata e come, ordenou, mas ele respondeu que não comeria, porque jamais havia comido algo impuro, algo que não fosse kasher, para usar o termo atual em hebraico. E a voz divina então determinou que os seguidores de Jesus não precisavam
se submeter às leis judaicas, como por exemplo aquelas que restringem o consumo de alimentos. Ao que Deus purificou, não chames tudo de profano. Pouco depois, Pedro batizou os primeiros seguidores não-judeus daquela nova fé. Entrou na casa de homens que eram considerados impuros, pois não eram circuncidados, e determinou que todos aqueles que acreditassem em Jesus Cristo passariam a ser vistos como iguais diante de Deus. Eita, o que foi isso? Não havia mais apenas um povo escolhido, pois todos aqueles que escolhessem Jesus eram também escolhidos por Deus. Enquanto Pedro estruturava a nova comunidade religiosa, a perseguição aumentava, e os seguidores começavam a sair de Jerusalém, chegando até os confins do mundo que se conhecia naquela época, conforme ordenara Jesus. Aí ficou difícil, né, filha? Em Antioquia, na Síria, foram pela primeira vez chamados de cristãos, e daí por diante temos certeza de que Maria não os acompanhava mais. A tradição consolidou duas versões sobre os seus últimos dias. Ou Maria teria morrido no alto de uma montanha em Éfeso ou aos pés de uma montanha em Jerusalém. Por muito tempo afirmou-se que Maria morreu e foi enterrada no vale que fica diante do Monte das Oliveiras em Jerusalém. O túmulo, inclusive, numa gruta profunda ao lado do jardim do Getsemane, continua sendo visitado pelos peregrinos que viajam à Terra Santa. Ali perto de onde havia uma prensa em que se fazia azeite de oliva, a mãe de Jesus teria vivido seus últimos dias e por fim recebido um enterro digno com os devidos olhos e rezas, como se acreditava que todo judeu deveria ter. Mas com que provas dizem isso? Não as temos. Ainda nos primeiros séculos do cristianismo, surgiu a tese de que Maria havia acompanhado o apóstolo João até Éfeso, numa região em que os antigos chamavam de Ásia Menor, na atual Turquia. Lá ela teria vivido ainda por alguns anos antes de morrer. O bispo Epifânio de Salamina, judeu convertido ao cristianismo, que viveu no Chipre e, portanto, muito perto da Galiléia e da Judéia, dizia que ninguém sabia ao certo se Maria havia ou não morrido. Se alguém pensa que estou enganado, escreveu o bispo Epifânio, desde que procurem nas escrituras e não vão encontrar nada sobre a morte de Maria, nem se ela morreu ou não, nem se ela foi ou não enterrada. O bispo deixara claro que, no ano 377, a única certeza que se tinha era de que ninguém havia registrado os últimos momentos de Maria. Talvez ela tivesse até sido assassinada, ele especulava. Ela morreu? Não sabemos. Ou a Santa Virgem morreu ou foi queimada. Ou ela foi morta ou ainda está viva, já que nada é impossível para Deus. Ele pode fazer qualquer coisa que desejar, porque o fim dela ninguém sabe. Sobre a ida a Éfeso, Epifânio mais uma vez recorria às Escrituras. Ainda que João certamente tenha viajado para a Ásia, não está dito em lugar nenhum que ele levou a Virgem Sagrada com ele. As Escrituras simplesmente ficaram em silêncio. A tradição que defende que Maria foi para Éfeso, acompanhando o apóstolo João, faz sentido se levarmos em conta a sugestão de Jesus a Maria, atestada num dos evangelhos, de que passasse a considerar seu discípulo preferido, que a tradição afirma ter sido João, ainda que haja dúvidas, como um filho, porque por sua vez se encarregaria de cuidar dela. Diz uma tradição que João passou seus últimos dias em Éfeso. Também em Éfeso há uma casinha de pedra em que Maria teria vivido seus últimos dias. A história, no entanto, é recente e se sustenta nos manuscritos de um poeta editados por um padre com base nas visões de uma freira alemã que morreu no ano de 1824. Capítulo 4. Um poeta, um reverendo, uma freira e sua fantástica visão. Milagrosamente, os apóstolos ficaram sabendo que a vida de Maria se aproximava do fim e saíram às pressas a caminho de Éfeso, com exceção de Tomé, que não chegou a tempo, provavelmente porque mais uma vez demorou a crer. Todos se encontraram na casinha simples onde, dizem, a mãe de Jesus resolveu passar os seus últimos dias. De acordo com as visões da freira alemã Anne Catherine
Emerec, ou Emerech, anotadas pelo poeta Clementes Brentano e depois editadas pelo reverendo Carr, em uma obra literária quase do tamanho da Bíblia. Depois da suposta viagem dos apóstolos, Maria morreu em Éfeso, foi enterrada, ressuscitou e foi levada aos céus. Na imaginação da freira, Pedro comandou a cerimônia de despedida, fez a unção dos enfermos e ofereceu a Maria uma hóstia. Depois a mãe de Jesus ficou em silêncio, formou-se um caminho de luz entre o corpo e a cidade de Jerusalém, a muitos e muitos quilômetros dali. O espírito de Maria foi a Jerusalém e em seguida fez a sua primeira viagem ao céu. Nos dois lados desse caminho eu vi nuvens de luz, de onde surgiam rostos de anjo, detalhou a freira Anne Catherine. No relato que tinha tudo para estar entre os muitos livros fantasiosos que surgiram nos anos que se seguiram à morte de Jesus Cristo, proibidos e muitas vezes queimados para que ficassem para sempre ocultos. Mas a visão da freira Beata lembra uma obra de arte barroca. É curiosíssima, bonita até. E quando o leitor se deixa levar pela imaginação daquela mulher doente que pouco saía da cama em seus últimos anos, o texto que resultou dessa combinação de uma visão que se acredita bem intencionada, com as alterações feitas pelo poeta e pelo reverendo, fica parecendo uma pintura muito rebuscada, ilustrando aquilo em que os católicos e os cristãos ortodoxos acreditam. Maria teria deixado esse mundo, se encontrado com Jesus Cristo no céu, voltado depois de 3 dias e por fim teria sido levada definitivamente aos céus para ficar do lado de Deus. Ainda que, de maneiras nem sempre tão literárias e detalhadas, a subida sobrenatural do corpo de Maria ao céu já era contada nas missas havia muitos séculos, mas a falta de evidências históricas fez com que se passassem quase 2 milênios até que a Assunção fosse transformada em dogma pela Santa Sé. Na bula Munificentissimus Deus, publicada em 1950, o Papa Pio XII afirmou que, em consequência de sua concepção sem manchas, livre do pecado original, Maria não precisou permanecer na corrupção do sepulcro, nem teve de esperar a redenção do corpo até o fim dos tempos, e, portanto, a sempre Virgem Maria, terminando o curso de sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. A decisão, conforme está escrito, foi motivada principalmente pelo clamor popular e pela tradição. O Papa fez referências a estudos teológicos e às Escrituras, sem citar, no entanto, nenhum texto sagrado que afirmasse categoricamente aquilo que agora a Igreja transforma em lei, sentenciado que a ninguém, pois, será lícito infringir nossa declaração, proclamação e definição, porque, conforme o documento alertava, se alguém presumir intentá-lo, saiba que incorre na indignação de Deus onipotente dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. O Papa contou que recebeu pedidos insistentes para que a Assunção fosse transformada em dogma e que, por causa disso, 4 anos antes enviaram uma carta que sabemos ter sido recebida por mais de 1000 bispos. Nossa, tem tudo isso de bispo! Perguntando a ele se, em sua exímia sabedoria e prudência, julgavam que a Assunção de Maria deveria ser proposta e definida como um dogma da fé. E o mais importante, os bispos deveriam tomar uma decisão democrática. Você, com o seu clero e seu povo, deseja isto? Perguntava o Papa. A democracia, nesse caso, preencheu o vazio deixado pela teologia, ou mesmo pela história, que não registrou absolutamente nada de confiável sobre os últimos passos de Maria. Por fim, respondendo ao questionamento papal, praticamente todos os bispos católicos do mundo, com exceção de 12 que ficaram em dúvida, concordaram com o que seria sentenciado pouco depois por aquela bula. Afinal, era o que já se pregava nas igrejas. Havia muitos e muitos séculos, era a tradição ganhando a força de um dogma sem que se tornasse um consenso entre os cristãos. Exemplo disso aparece numa declaração conjunta apresentada depois de uma extensa discussão amistosa entre autoridades da Igreja Católica e da Igreja Anglicana, que, entre muitos pontos de acordo, destacou que os anglicanos
discordavam da definição do dogma da Assunção da Virgem Maria, assim como discordavam do dogma da Imaculada Conceição, porque os protestantes afirmavam eles não eram suficientemente embasados nas escrituras, embasados, né? Os anglicanos que perguntavam se, numa eventual reunião das duas igrejas em um único corpo religioso, eles seriam obrigados a reconhecer os dogmas de que discordavam, deixando claro que, naquele caso, as visões diferentes sobre Maria eram um obstáculo à reaproximação. Entre os cristãos ortodoxos, no entanto, a crença foi oficializada com o título de dominação de Maria. Ai, tá piscando a luz aqui. A Igreja Ortodoxa ensina que Maria foi uma pessoa sem pecados, morreu como qualquer outro ser humano, ressuscitou e teve seu corpo resgatado por Jesus Cristo, que fez dela a mãe da vida e a levou ao paraíso, para onde os humanos comuns irão apenas nos fins dos tempos, e ainda assim apenas aqueles que ouvirem e mantiverem a palavra de Deus. A Igreja Copta Ortodoxa do Egito, fundada apenas algumas décadas depois da morte de Cristo, acredita na dominação e na assunção, uma precedendo a outra. Em 1997, João Paulo II quis botar um fim na discussão sobre a morte de Maria. Diz que não parecem fundadas opiniões que eles queriam excluir causas naturais. E se perguntou, é possível que Maria de Nazaré tenha experimentado na sua carne o drama da morte? A conclusão portanto, a posição mais atual da Igreja sobre esse capítulo nebuloso é que Jesus Cristo morreu. Maria também teria que morrer. A experiência da morte enriqueceu a pessoa da Virgem, concluiu o documento. Inspirando-se nas tradições que chegaram sem conhecer a posição clara e simples do Papa João Paulo, a freira Anne Catherine acabou criando algumas cenas maravilhosas que parecem saídas de um estúdio de Hollywood. Mas como não há grandes conflitos com o pensamento católico convencional, até porque como a própria igreja admite, nada se sabe sobre a história real da morte de Maria. Não houve motivo para que o Vaticano condenasse as visões da freira alemã, devidamente alteradas e recheadas de novos detalhes pelo poeta que passou 5 anos tomando notas de tudo que ela lhe balbuciava, deitada na cama do convento. Pelo contrário, a freira visionária, o poeta e o reverendo, que depois organizou e assim eternizou aquelas palavras, produziram uma obra que permite aos cristãos visualizarem como teria sido a Assunção de Maria. O poeta britânico era amigo do escritor alemão Goethe e gostava de boa literatura. Estudiosos afirmaram que, ao transcrever as visões da freira, Brentano se inspirou em textos proibidos do começo do cristianismo para florear ainda mais aquele momento mágico. O corpo da Virgem abençoada se deitava sobre o sofá, radiante com luzes, os olhos fechados, as mãos cruzadas sobre o peito. Prossegue o relato poético na visão. Enquanto seu corpo esperava no sofá, Marisa fez uma longa viagem, se encontrou com Jesus e com personagens bíblicos. E essa luz piscando? Desde os tempos de Abraão, para enfim retornar a Éfeso. Em seguida, diz o relato, os apóstolos colocaram o corpo de Maria num caixão e enterraram numa gruta bem perto da casa onde ela supostamente vivera nos arredores de Éfeso. Colocaram sobre o corpo flores brancas, vermelhas e azuis, simbolizando a virgindade de Maria. As flores que a freira viu, ou foi o poeta que acrescentou as flores? Tem exatamente as cores que povoam o imaginário popular quando se pensa em Maria. São os mesmos branco, vermelho e azul, por exemplo, com que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, foi pintada por volta do ano de 1650, antes de ser jogada num rio e ficar negra. São as mesmas cores que ainda antes Leonardo da Vinci, né, e outros grandes pintores escolheram para retratar a cor da pele e as roupas da mãe de Jesus, em cenas bíblicas tão magníficas que ocupam alguns dos espaços mais nobres dos museus mais importantes do mundo. A freira Anne Catherine praticamente não se desviou do caminho oficial, viu de maneira requintada aquilo que outros já haviam visto e reafirmou que o imaginário cristão construiu ao longo dos séculos, apenas floreou.
Ou, mais que isso, com a ajuda do poeta Brentano, contou a história de um jeito muito bem contado. Na noite que se seguiu ao enterro, continuou a visão. O espírito da mãe de Jesus viajou definitivamente em direção ao céu. A cena relatada pela freira, manuscrita pelo poeta, editada pelo reverendo, é intensa e muitos dirão emocionante. Vi um caminho largo de luz descer do céu e repousar sobre o túmulo. Nele havia círculos de glória cheios de anjos, no meio dos quais a alma resplandecente da Virgem abençoada desceu flutuando. Jesus Cristo também teria descido com as marcas das feridas que traziam em seu corpo, iluminadas por uma luz piscante. Ao redor da cabeça de Maria, espíritos abençoados cantavam em coro. Foi então que o corpo da mulher mais importante da história da humanidade fez a viagem definitiva, envolvido por uma luz branca, guiado por uma multidão de espíritos celestiais em direção ao céu. Era a visão de uma freira alemã, quase 18 séculos depois da morte de Maria, sem nenhuma comprovação ou aceitação oficial, mas a casa descrita pela freira Anne Catherine não só ficou na imaginação. Em 1881, pouco mais de meio século depois que ela morreu, um padre francês encontrou uma pequena construção de pedra no alto da montanha com vista para o mar Egeu, no lugar onde também foram encontradas as ruínas que um dia teria sido a cidade de Éfeso. Afirmou que era a casa de Maria e foi ridicularizado. Nossa! 10 anos depois, 2 missionários cristãos reencontraram a casa, também usando como fonte a descrição física e geográfica feita pela freira alemã. Disseram na época que a ruína era venerada havia muitos anos pelos moradores de um vilarejo próximo onde viviam descendentes de cristãos. A descoberta reacendeu a crença de que Maria teria de fato passado seus últimos dias em Éfeso, e o lugar ainda mantém uma igreja dedicada à Virgem Maria, construída nos arredores do ano 330. Ali também está o que se acredita ser o túmulo do apóstolo João, aquele que teria recebido de Jesus, em seus últimos suspiros na cruz, a missão de cuidar de Maria. Em 1896, o Papa Leão autorizou as peregrinações à casinha de pedra em Éfeso e tirou da Igreja Católica a antiga certeza de que Maria havia sido enterrada aos pés do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Em 1951, meses depois de definir o dogma da Assunção de Maria, o Papa Pio XII deu a casinha de pedra a Igreja de Santa Maria e o túmulo de João, todos em Éfeso, o status de lugares sagrados do catolicismo. A referência ao túmulo de Maria em Jerusalém saiu dos documentos oficiais e a casinha de pedra entrou no roteiro dos papas. Paulo VI, eu acho. Sei. Paulo e João Paulo II e Bento foram pessoalmente abençoar a casa, onde, tendo como principal fonte a visão da freira Anne Catherine, muita gente afirma que Maria passou seus últimos dias, morreu, ressuscitou, dormiu e fez uma belíssima viagem aos céus. Curioso, no entanto, é que no começo do cristianismo, nos primeiros 100, 200 anos, não se falava sobre a ida de Maria a Éfeso, ou pelo menos a notícia não chegou até nós. O que se dizia, e isso foi escrito, era que Maria teria continuado nos arredores de Jerusalém e vivido apenas 2 anos depois da morte do filho. Mas a verdade é que apenas escreveu-se como muita coisa que foi parar em pergaminhos e livros, sem que fosse comprovado, ou pelo menos sem que as provas nos chegassem intactas e confiáveis. Sobre a data da morte da mãe de Jesus, o historiador grego Hipólito de Tebas calculou em 11 anos depois daquela sexta-feira que hoje chamamos Santa. Se aceitarmos as tradições que afirmam que Maria tinha entre 13 e 15 anos quando deu à luz e que era perfeitamente normal naquela época, levando em conta que Jesus morreu com 33, Maria teria vivido no máximo até os 59 anos. Se nenhuma igreja afirma oficialmente a idade da morte de Maria, porque ninguém sabe. A freira Anne, no entanto, calculou a data em 48 anos depois do nascimento de Cristo, ou seja, aos 60 e poucos anos de idade. Isso me foi mostrado em números, não por escrito, afirma o relato. Primeiro eu vi 4, depois eu vi 8, o que denota o número 48. Por fim, eu vi 13.
e 2 meses inteiros, o que significa que Maria morreu 13 anos e 2 meses depois de Jesus. Por essa conta, Jesus teria vivido 35 anos, 2 a mais do que a tradição afirma. A Igreja Católica beatificou a freira alemã, mas não por suas visões supostamente esclarecedoras sobre o que teriam sido detalhes da vida de Maria, de Jesus e dos apóstolos. Ana Caterina foi beatificada porque viveu, sofreu e morreu com Cristo. E um sinal exterior dessa vida beata, segundo o Vaticano, eram as feridas, como as de Cristo, que ela trazia no corpo. Tudo indica que em seus quase 50 anos, a freira se manteve virgem e foi cristã como poucos. Antes de completar 30 anos, exibia uma série de feridas chamadas estigmatas, os estigmas. Entre eles, uma cruz estampada na altura do coração e na testa, que seriam marcas de uma coroa de espinhos. No fim da vida, a freira vomitava quase tudo que comia e só se alimentava de água e hóstia. Foi com inspiração nas visões da freira que o ator e diretor americano Mel Gibson produziu um dos filmes mais violentos já feitos sobre os momentos finais de Jesus Cristo. Nunca assisti esse filme. E ainda que seja muito comovente a ideia de que alguém de fato conheça os detalhes daqueles dias históricos, as palavras atribuídas a Anne Catherine não têm qualquer valor documental. Resta-nos, portanto, guardar como certo que Maria morreu alguns anos depois de Jesus. E ainda que seja muito comovente a ideia de que alguém de fato conheça os detalhes daqueles dias históricos, as palavras atribuídas a Anne Catherine não têm qualquer valor documental. Resta-nos, portanto, guardar como certo que Maria morreu alguns anos depois de Jesus. Quantos? Provavelmente morreremos sem saber